Olá, minhas amigas! Vamos continuar a história de Ruth? Ah, história linda, romântica. E se você não é inscrita no canal, se inscreva. Se inscreva no canal e faça seus comentários aí, porque, olha, ajuda bastante. E se tiver alguma outra história da Bíblia que você queira, deixa escrito aí. Deixa escrito que a gente vai lá dar uma pesquisada e podemos contar a história de outras pessoas, outras mulheres, outros personagens bíblicos que tem cada um mais inspirador do que o outro. Vem comigo. Bom, vamos continuar a nossa história. O que acontece? Eles chegaram na cidade e agora pensa em duas pessoas famosas, porque todo mundo queria saber como que foi, que história é essa de viuvez, e a outra que ficou, e a outra que veio, e ficaram admiradíssimas de uma mulher jovem, porque Ruth era jovem, uma jovenzinha, viúva, de uma mulher jovem largar seus deuses, porque lá eles adoravam outros deuses, largar sua família, tudo que conhecia, para acompanhar Noemi. Como assim? Tinha umas lá que tinha umas nora que não era fácil, né? E ela, uma nora tão bondosa, e a Ruth trabalhadeira. E elas ficavam impressionadas. A fama de Ruth na cidade cresceu. Como eu disse, não tinha WhatsApp, mas o ser humano é ser humano em toda época, viu? Todo mundo conhecia a história dessas duas. E era a época de colheita de cevada, e ela falou, olha, deixa eu ir colher cevada, porque as leis, Deus fez leis assim perfeitas para proteger o povo, para proteger os órfãos e as viúvas e para exercer a generosidade. E elas iam, quando eles estavam colhendo, o que caía no chão não podia pegar, era para os órfãos e para as viúvas, e ela pediu para ir. Era jovem, a Noemi era uma anciã, né? E ela, não, deixa eu buscar. Ela falou, então vai, minha filha. E ela foi. Colhendo num campo e no outro, ela caiu no campo de Boaz. Boaz não era jovem. Boaz já era já era maduro, de uma certa idade, rico, dono daqueles campos, poderoso e parente de Elimeleque, que era o marido de Noemi. E ela foi cegar e caiu no campo de Boaz e começou ali, né? Trabalhando o dia inteiro, muito trabalhadeira, todo mundo de olho na Ruth, que já era famosa. Olha lá, Ruth, aquela mulher lá. E quando o Boaz chegou para ver, veio de Belém, para ver a colheita, ver como que estavam as coisas, perguntando ali para os moços, saudações e perguntando como é que estavam as coisas. Pensa no olhar que caiu ali naquela mulher linda, jovem, vigorosa, trabalhadeira, estava ali. Ele olhou bem e falou, quem é aquela? Falou para os seus funcionários. E eles falaram, aquela ali é a nora de Noemi. A tal da Ruth é moabita. Ela, trabalhadeira, tá desde manhã trabalhando, não parou, olha, não parou para descansar nem um pouco. Trabalha, viu? Aí o Boaz ficou de longe, olhando, foi lá conversar com ela. Oi, tudo bem? Como é que está? Quem é você? Ele gostou do que viu? Olha, é de Deus mesmo, né? Olha que coisa, porque na realidade as mulheres, e não era modo de se vestir, mostrando o corpo, não. Ela se vestia de forma que as hebreias se vestiam, igual o povo de Deus mesmo. Mas era trabalhadeira, tinha um espírito manso. Eu vejo Ruth simpática, sabe, prestativa, porque era essa a fama dela na cidade toda, como uma mulher amorosa, prestativa e agora trabalhadeira. Todo mundo viu como ela trabalhava. E ele foi falar com ela, perguntou, e aí ele falou, olha, e aí, como é que tá? Tipo, qual é a tua? E ela, então, eu vim colher, né? Pegar cevada para minha sogra, para mim. E eu tava em outros campos e acabei vindo parar aqui. Eu acho que ela ficou meio assustada, né? O dono do poderoso falou, tipo, algum problema? E ele falou, olha, minha filha, eu bem ouvi.
pode ficar aqui e pegar as espigas aqui mesmo. Não vá para o campo, não, fica aqui. E olha, bebe água junto lá dos meus funcionários que tira água do poço, pode beber lá, tá? E na hora de comer, come lá junto com as moças que trabalham para mim. Fica à vontade, pode, olha, ninguém vai mexer com você, pode ficar aqui. Ela achou meio estranho, porque ela estava meio assustada, falou, uau! Eu fico imaginando ela. E ela perguntou, por que tá agindo com tanta bondade comigo? Eu sou uma mulher de estrangeira, né? Tô aqui. E o senhor está sendo tão bondoso comigo, tão generoso. Ele falou para ela, sabe o quê? Ele falou, olha, eu ouvi falar de você. Eu ouvi falar o que você tem feito pela sua sogra. E ouvi também de como você deixou sua cidade, seus pais, seus deuses, e veio para uma terra que você nem conhecia para fazer companhia para sua sogra. E você impressionou a cidade inteira, você merece, pode ficar aqui. E na hora de comer, pode comer junto com os meus funcionários, tá bom? Fica à vontade. Eu imagino ela assim, sabe? Uau, que bacana! Ela nem imaginava o que viria a seguir. Mas ela ficou feliz. Primeiro pela segurança de ter um campo fixo para juntar os alimentos, a permissão do chefe, né? E agora todo um conforto a mais. Estar junto com as moças que trabalhavam para ele, beber água, que precisava mais tirar água do poço, andar carregando água, podia beber água junto com eles. E ela foi ali na hora de comer, todo mundo junto, e o Boaz só de olho ali naquela mulher trabalhadeira, jovem, vigorosa. E aí ele deu bastante comida para ela, ela comeu o que sobrou. Olha, comeu à vontade. E sobrou, guardou um pouquinho ali. Aí na hora que ela foi continuar o trabalho dela, porque não é preguiçosa não, viu? Ficava lá enrolando, não. Agora vamos, comeu, agora vou trabalhar. E ele só de olho. Interessante. Olha, tenha essa consciência. Deus vê todas as coisas. E Deus vê a intenção do coração. Mas sempre tem gente de olho no que você está fazendo, gente de olho nas suas atitudes, e ele estava de olho na atitude daquela mulher, e ele estava gostando do que ele viu. Ele chamou os funcionários e falou, olha, protejam ela, não mexam com ela e não briguem com ela, muito pelo contrário, eu quero que vocês deixem cair uns grãos para que ela pegue, e não briguem com ela de jeito nenhum. E na hora de comer, deixa ela comer aqui junto, e eu quero que ela seja bem tratada aqui neste campo. Provavelmente alguns vão, por quê? Mas ele deu ordens para que eles cuidassem dela. E ficou, porque era um homem discreto, mais velho, não estava nem mal intencionado, só estava encantado com aquela beleza e pureza toda de Ruth. E estava sempre de olho. Eu acredito que Boaz tenha voltado ao campo mais vezes do que o necessário, porque tinha agora uns motivos especiais ali no coração. E Ruth trabalhando. Na hora que ela chegou em casa, com muito alimento, até alimento pronto, que foi o que ela comeu, que sobrou e ela levou. Ah, Noemi falou, o que aconteceu? Quanta comida, de onde você vem? E ela, olha, você imagina ela carregando aquele peso na cidade, entrando na cidade, que os campos eram fora da cidade, e ela chegando com aquela abundância. Aí ela falou, olha, eu fui espigar por aí e caí num campo de um senhor tão bondoso, e ele falou para eu ir lá todo dia, e tinha muito alimento, olha a comida que ele me deu, e eu trouxe até para você, e muito, 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 muito. E ele falou para eu ir lá todos os dias, e todo mundo me tratou muito bem, me deram alimento, não preciso nem tirar água do poço, eu posso beber junto com os funcionários dele. A Noemi falou, uau, onde foi que você foi, minha filha? E ela falou, é um senhor chamado Boaz, um senhor distinto, ele até veio falar comigo. E ela,
Ah, Boaz. Boaz é um homem muito bom. Ele é parente do meu marido. É um dos nossos remidores. Olha, faça do jeito que ele falou. Vai mesmo. Vai, porque eu fico até mais tranquila se você estiver lá no campo de Boaz. Ele é um homem muito sábio e eu acho que lá você está em boas mãos. E ela foi. Eu não sei quanto tempo dura a cega, né? Que foram colher todos os grãos, e aí eles batiam o grão e separava, e ficava só com o grãozinho mesmo. Eu não sei quanto tempo, só que no final eles fazem uma festa, que é a festa da colheita. E quando foi a festa da colheita, a Noemi teve uma ideia. Eu acho que já tinha, sabe assim, a Ruth comentando que viu que o Boaz esteve lá, o Boaz conversava com ela, perguntava como é que tá sua sogra. E foi ali, né, meio se conhecendo. E a Noemi pegou e falou, olha, o Boaz é um homem muito justo. E ele, como nosso remidor, ele pode nos ajudar. E ela teve um plano. Olha, um plano de Deus, viu? Um plano, tenha sempre seus planos, mas sujeite seus planos a Deus, que Deus não falha nunca. Ela falou para Ruth, Ruth, na hora que acabar a festa lá, fica de olho onde que Boaz se deitou. Mas hoje você vai poderosa, se vista muito bem, se perfume, põe a sua melhor roupa e vai. A hora que você vê onde ele se deitou, depois que todo mundo se deitar, você vai até ele e se deita aos pés de Boaz. Isso tinha um significado importante. E ela falou, olha, a Ruth era obediente, ela falou, do jeito que a senhora falou, eu vou fazer. Deixa comigo. E foi. Foi a festa da cevada, todo mundo colhendo, tinha acabado, agora não tinha mais colheita. E ela de olho, toda linda, cheirosa, de banho tomado, da roupa mais linda que ela tinha lá na festa. Provavelmente Boaz já deve ter dado umas olhadas para ela. Na hora de dormir, ele se deitou. Daí todo mundo se deitou, ela foi pé por pé. Assim. E se deitou nos pés dele. Daqui a pouco esse homem acorda e vê que tem alguém ali nos pés. Quem é que tá aí? Aí sou eu, Ruth. Isso tinha um significado importante. Era uma entrega, mas uma entrega pura. Eu aceito, eu aceito você. Ele olhou para aquela mulher e falou, olha, bendita seja você, mulher virtuosa. Você podia ter ido atrás de jovens, ricos ou pobres, mas jovens. Eu não sou mais jovem. E você está me dando a honra de ser um remidor. Eu sou parente da sua sogra, sim, de Elimeleque, mas eu não sou o primeiro remidor. Tem um outro que está na minha frente. Mas fica tranquila. Eu vou conversar com ele. Se ele quiser assumir o papel de remidor, ele vai se casar com você. Mas se não, eu vou ser o seu remidor. E eu penso no coração de Boaz batendo forte. Será que ele vai querer? Eu quero essa mulher para mim. E ele falou, você é virtuosa e a cidade inteira sabe que você é virtuosa. Mas não deixe que as pessoas vejam que você esteve aqui. Volte para casa, fique tranquila, dorme, descansa que eu vou cuidar disso. Deixa que eu cuido. Chá comigo. E ele foi. Pegou e pediu a capa dela, encheu de alimento e dispensou, não vá para casa de mão vazia. E ela foi. A hora que ela chegou, Noemi assim, mas e aí, Ruth, como foi? Ela falou, fiz do jeito que a senhora falou. Ele falou que vai dar um jeito. Ele falou que tem um outro parente, que é o remidor primeiro, ele é o segundo, mas que ele ia resolver isso. A Noemi falou, olha, fica sossegada. Se ele falou, ele vai fazer. Não vai sossegar enquanto ele não resolver esse caso. E ficou tranquila. O Boaz, que não era bobo nem nada, foi para a porta da cidade e se instalou ali. E ficou esperando o remidor. Aí quando chegou o parente, ele chamou outros homens que eram testemunho e falou, olha, Noemi tá aí, tá vendendo as terras e você tá na frente, é nosso parente, Elimeleque, lembra?
morreu o marido, morreu os filhos, e ela tá com as terras para vender, e você é o remidor, o primeiro remidor. Se você quiser comprar as terras, ele falou, eu quero, eu compro, beleza. Ele falou, então, olha o truque. Ele falou, então, só que para ficar com as terras deles, você tem que se casar com a Ruth, sabe? Aquela estrangeira moabita que veio com ela, você tem que se casar com ela. Ele falou, não. Ele não tinha visto, postou olho na mulher, não tinha contato nenhum. Falou, não dá, não vai rolar, porque vai atrapalhar a minha herança. Porque tinha o costume de ter filho para aquela família, para não morrer a família de Elimeleque. Então ia se juntar, juntava a herança, juntava as propriedades, mas se juntava os nomes também. E ele falou, vai atrapalhar a minha herança, não quero não. Ele falou, olha, se você não é o remidor, eu sou o segundo, então eu vou ser o remidor das duas. Ah, pode ficar, tranquilo. E aquele costume, eles tiravam o sapato e passava quase que uma assinatura. Dava o sapato e falava, tá aí, vai que é tua. E ele fez isso, passou o Boaz mais que depressa com as testemunhas. Beleza, vocês estão testemunha? Somos testemunhas. Então, olha, vocês são testemunhas que eu comprei as terras de Elimeleque e que eu vou me casar com Ruth, a estrangeira. Frisou bem que era estrangeira, que era para o outro não querer. E eles falaram, somos testemunhas sim. E ele foi. Imagina a felicidade de Ruth, a hora que ele chegou e falou, deu tudo certo. Ele liberou, ele é o primeiro remidor, mas você vai ser minha esposa. Imagina a felicidade da Noemi, da Ruth, que já conhecia o Boaz, né? E se casou. Você imagina que ela entrou naquele campo como uma viúva, espigando, catando o que caía da mão dos funcionários. E depois, no fim da cega, ela era a patroa, a esposa, porque ele remiu as duas. E ela teve filhos, e aí a cidade inteira festejou, porque a Ruth já era querida na cidade. A fama dela correu na frente, e todo mundo feliz, e falavam assim, Noemi, você de sorte, essa mulher te vale mais do que 7 filhos. E Noemi, com as crianças no colo, ela foi babá, ama dos filhos de Ruth. Agora ela não era mais humilhada, ela tinha um lar, ela tinha uma casa, tinha um provedor, e ela, com aquele filho, falou, Deus olhou para mim, e Deus me deu alegria. E ela teve um filho, pôs o nome de Obed. E Obed foi o pai de Jessé, e Jessé o pai de Davi. Ruth era a bisavó de Davi, o Obed foi o avô. E Ruth foi a bisavó do rei Davi. Nada mais, nada menos do que o rei Davi, o melhor rei de Israel. Olha, não era à toa que Jessé, Davi, Jessé, Obed eram bem criados, porque foram criados primeiro no direcionamento de Deus e vindo de uma mulher forte, uma mulher que aceitou o Deus de Israel como seu Deus, que era generosa e que era trabalhadeira, muito amiga. E foi assim que Deus abraçou Ruth, a moabita, e ela fez parte da genealogia de Jesus e teve esse romance lindo com Boaz. Não é linda essa história? Olha, Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, na minha vida. A gente só precisa confiar, fazer a nossa parte e ter sempre Deus em primeiro lugar e fazer sempre as coisas de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai fazer milagres e maravilhas na minha vida e na sua, assim como Ele fez na vida de Ruth. Linda história e até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.